capítulo 4, verso de número 18, diz assim: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Muito bem, então, ao deixar a teimosia e aceitar o chamado de Deus, Moisés, então, ele parte e vai falar com o seu sogro. Uma coisa que nós temos que aprender aqui, e Moisés nos deixa uma grande lição, é que toda vez que se inicia um ciclo novo na nossa vida, nós temos que lembrar de fechar o anterior. Nós somos muito bons em começar novas coisas, mas somos ruins em terminar. Nós temos muitas vezes dificuldades em encerrar determinados ciclos que se iniciam na nossa vida. Então, quando deixar a sua teimosia e aceitar o chamado de Deus para a sua vida, certifique-se que esta é a voz de Deus. É uma coisa que é muito importante, porque às vezes a pessoa escuta um assobio e sai correndo atrás, e acha que Deus está chamando para esta obra, está te chamando para essa direção, e às vezes nem é a voz de Deus. Então toda vez que você vai mudar a direção da sua vida, toda vez que você vai tomar uma decisão, seja essa decisão grande ou pequena, procure Deus, procure a orientação do Senhor, procure se certificar que realmente essa direção que você está assumindo, que o seu coração está ardendo, que os seus ouvidos está muito claro, esta voz no seu coração, na sua mente, vem de Deus. Ore, leia a Bíblia, converse com homens e mulheres de Deus, peça sinais. Quando você ouve a voz de Deus chamando para seguir uma nova direção, o resultado precisa ser comunicado à sua família, principalmente se você era jovem. Por quê? Porque sua família não teve o mesmo benefício que você teve ali, não teve a sarça ardente, não teve aquele encontro especial com Deus. Deus falou com você e não com eles. Você precisa dar-lhes as informações suficientes de como Deus mudou o rumo da sua vida. Não pode sair aí atropelando todo mundo, machucando todo mundo, deixando feridas abertas para trás. Porque toda vez que você começa um novo ciclo sem fechar o outro, você já começa mal. Já começa levando um peso, uma carga desnecessária para esse novo ciclo da sua vida. Isso também se aplica, além da sua família, se aplica também ao seu empregador. Você que está naquele trabalho há tanto tempo, e de repente você recebe uma nova proposta. Converse com eles, avise que você está de partida. Não saia assim de maneira abrupta. Fale, converse. Se Deus está te chamando para um ministério, está te chamando para uma direção, as pessoas que estão envolvidas com você, estão no seu círculo de relacionamento, precisam ser comunicadas. Isso se aplica a todos os outros relacionamentos da vida também. Em meus estudos sobre o fenômeno urbano, eu descobri uma característica desse tempo, uma característica da nossa sociedade, na forma que as pessoas se relacionam umas com as outras. Conforme as cidades foram crescendo, as pessoas começaram a se relacionar umas com as outras, somente naquilo que lhe via algum benefício. Então, o relacionamento umas com as outras se torna apenas se algum benefício ali eu vou ter, algum proveito. Senão eu não me relaciono com aquele tipo de pessoa, não me relaciono com aquelas pessoas. Em outras palavras, hoje, a sociedade que vivemos, muitos usam umas às outras. As pessoas estão apenas se usando, não estão se relacionando, querendo desenvolver amizade, ajudar umas às outras, cumprir o ministério cristão. Muitas vezes está procurando algum lugar, alguma pessoa apenas para suprir alguma necessidade.
As pessoas não são coisas para serem usadas, mas para serem amadas. Vou repetir mais uma vez. As pessoas não são coisas para serem usadas, mas para serem amadas. Nós devemos usar as coisas, mas as pessoas, nós devemos amá-las. E há uma inversão muito grande hoje em dia. As pessoas estão preferindo amar as coisas, amam o celular, amam o seu computador, amam a roupa que veste, amam a casa que moram, amam o carro que dirige. E as pessoas, elas usam para ter dinheiro, usam para ter prazer, usam. Nós temos, na igreja é bem fácil ver isso muitas vezes, né? Algumas pessoas batem o nosso portão aqui querendo ajuda, ajuda financeira, né? Há poucos dias atrás, atendendo uma senhora aqui no portão, ela viu na nossa plaquinha que estávamos doando comida, doamos roupa. Ela falou, não, você não tem um tênis para o meu filho também? Eu falei, que número que ele calça? Aí ela falou, não, ele veste 40. Eu falei, espera um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Eu desci até o nosso porão, procurei lá, não baguncei, viu, irmã Helenilda? Não baguncei o nosso porão. Eu olhei lá, achei o sapato, arrumei de volta. Deixa eu avisar antes que alguém puxe minha orelha, né? Arrumei lá de volta, subi com tênis, um par de tênis para o filho daquela senhora. Eu disse, olha, esse tênis serve? Ela disse, serve, sim. E ela me agradeceu e ela virou assim para mim, nossa, eu peguei uma marmita, estou saindo com a janta, com uma vestimenta para mim e um sapato para o meu filho. Ela virou para mim e disse assim, vocês dão dinheiro? É bem verdade que, graças a Deus, a nossa igreja tem ajudado muita gente, de várias formas, né? Se for necessário, se nós sabemos da necessidade, sim, se tivermos condições de ajudar, e se for uma necessidade, membro da igreja que a gente conhece, sim, ajudamos sim. Mas eu disse a ela que tinha uma outra coisa muito melhor, muito mais valioso que eu poderia oferecer para ela naquele momento. E ela disse, não, se é sobre a igreja, se é sobre Jesus, sobre vida, não, isso eu não quero. Não quero. Então ela queria usar a igreja, usar a plataforma da igreja, usar a caridade da igreja, usar a bondade da igreja. E isso nós fazemos sem troca, né? Claro que é aquilo que eu falei na mensagem de domingo. Nós fazemos a obra social, o mandato social da igreja, simplesmente esperando a recompensa que vem do Senhor, não das pessoas que aqui nós estamos servindo. Mas atendemos conforme as necessidades. Não estamos aqui, não somos banco para imprimir notas, não somos banco para imprimir dinheiro, mas queremos ajudar as pessoas que estão em necessidades, aquelas que precisam. Mas algumas vêm apenas para usar a igreja, para usar a plataforma da igreja, usar as pessoas que aqui estão, abusar da boa vontade do pastor, dos membros da igreja. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos. Talvez chegamos naquele tempo onde Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, verso 12, que diz assim, e por fim, ou melhor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então é bem provável que nós estamos chegando nesse tempo, que Jesus diz aqui, proferiu em Mateus 24, 12, ou 24, 12, isso mesmo, que chegaria um tempo na qual, por causa de multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então, hoje há uma grande inversão, usa-se das pessoas, usa-se dos relacionamentos, e amam as coisas. Provérbios capítulo 19, verso 4, diz assim, as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, ao seu próprio amigo o deixa. Então veja que pessoas que se cercam de outras pessoas, muitas vezes só conseguem se cercar de outras pessoas por causa da riqueza. Porque muitos só se relacionam, infelizmente,
por algum pedaço de pão, por algum proveito particular. Mas também nós cremos, conforme diz Provérbios 18, verso 24, e aqui nós vivemos nesse versículo, não nesse outro, diz assim: o homem que tem muitos amigos, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Isso. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que o irmão. É importante termos amigos, é importante termos pessoas, mas pessoas que não fiquem apenas se aproveitando das nossas boas vontades, porque também nós somos crentes, mas não somos pessoas para ficarem sendo usadas, né? Temos limites, que em nome de Jesus tenhamos pessoas amigas, pessoas que se relacionam como irmão. É uma troca de relacionamento, não é uma via única, não é uma via dupla. Amigos se relacionam, trocam experiência, não fica só esperando do outro alguma coisa. Vemos Moisés então, Moisés recebe o chamado de Deus, ele desce do monte, e aí ele vai comunicar com Jetro. Com isso, Jetro abençoa a partida de Moisés. Vemos uma grande diferença entre Jetro e Labão, Labão e Jetro. Um sogro de Jacó e outro sogro de Moisés. Em Gênesis capítulo 31, verso 22, diz assim a palavra de Deus: no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Jacó, diferente de Moisés, quando resolveu sair da terra, debaixo da saia do seu sogro, Moisés ele foi até a casa de Jetro, seu sogro, e avisou para ele, como se tivesse perdido permissão. Foi como um gesto de respeito. Mas ao contrário, Jacó, ele fugiu da presença de Labão. Por quê? Porque tem sogro e tem sogra que acha que são donos dos filhos, das filhas. Por mais que eu e você como pai, fomos nós que geramos, fomos nós que cuidamos, fomos nós que educamos, chega um momento que o filho, a filha vão tomar uma direção. O salmista vai dizer que os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro. E como pai e como mãe, o meu papel, o seu papel, papai, mamãe, é apontar a direção que o filho deve seguir. Mas tem uma hora que o pai ou a mãe tem que largar a flecha. E a flecha vai seguir o seu caminho. Mas tem muito pai, muita mãe que não quer largar a flecha. Diferente de Jetro, que disse para o seu genro: vai em paz, shalom, vai em paz. Abençoou. E Moisés então pôde fechar aquele ciclo junto com o seu sogro e ir para a sua nova jornada, cumprir a sua missão. Mas há pais, há empregadores, há pastores, há líderes, há pessoas que acham que são donas umas das outras, e que quando Deus dá uma nova direção ao indivíduo, acha que que a pessoa tem que ficar debaixo desse jugo. Então Jacó quis se libertar, e como que muitos acabam se libertando? Da maneira errada, fugindo, abandonando. Aí depois o filho e a filha, depois que foi embora, fica se perguntando: por que fez isso? Por que agiu dessa forma? Olha o que diz lá em Gênesis capítulo de número 31, verso 43. Quando Labão alcançou Jacó, então Labão disse para Jacó: as filhas são minhas,
Os filhos são meus. Ele está dizendo o quê? Dos netos. Olha o ponto que o indivíduo chega. As filhas são minhas. Os filhos são meus. Os rebanhos são meus, rebanhos. E tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos meus filhos que elas deram à luz? Então, no ponto de vista, na cabeça de Labão, tudo aquilo que Jacó tinha conquistado, Jacó tinha trabalhado, tudo aquilo que as filhas Raquel e Lia tinham trabalhado, tinha conquistado, era dele. E tem pai e mãe lidando com isso até hoje, achando que deve controlar os seus filhos. O rapaz já está com 30 anos, mas está tomando leitinho dentro de casa. Não sabe nem fritar um ovo. Tem muito pai e muita mãe segurando essa flecha, gerando uma geração de adultos infantis. Não trabalham, não estudam, não produzem, vegetam dentro do lar. Quem é o culpado? Quem é o responsável? Labão ali, de certa forma, quis, de tanto proteger, de tanto achar que era dono, que Jacó teve que tomar uma partida ruim, fugir. Diferente de Moisés, aonde o sogro abençoa, Labão amaldiçoa. Labão é peso. Labão não permite que suas filhas, seus netos, a casa futura das suas próximas gerações prospere. Mas graças a Deus, que os planos de Deus não podem ser atrapalhados, seja por sogro ou por sogra. O verso de número... Iniciar um ciclo, preste atenção, iniciar um ciclo novo na vida, fechando o outro sem deixar feridas, é a melhor coisa, é um ótimo começo. Mas pais e mães, empregadores, pastores, que se acham donos das pessoas, assim como Labão, e quando Deus chama esse indivíduo para uma nova missão, fica muito difícil para eles fechar o ciclo e iniciar um novo em paz. Quantos casamentos estão se iniciando e levam peso da maldição da sogra, levam peso da maldição do sogro, que dizem que esse casamento não tem futuro, que essa família não tem futuro, e entram nessa nova fase da vida já carregando já esse peso sobre as suas costas. Ei, papai e mamãe, talvez tudo indica que não vai dar certo. Você até pode pensar, mas nas suas palavras, tem que ser palavras de bênção. Porque a escolha é deste homem, desta mulher, que já não é mais seu bebê, não é mais seu filhinho, sua filhinha. Você vai direcionar, você vai apontar, mas a partir do que ele tomou a sua decisão, ele tem que saber que papai e mamãe está ali para que der e que vier, mas não está ali para amaldiçoar, não está ali para criar empecilho. Que em nome de Jesus, que você seja bênção, que seja bênção e não maldição. Quantos pastores ficam amaldiçoando suas ovelhas, falando, se você for para outra igreja, Deus vai te castigar. Às vezes Deus está chamando você para outro ministério, Deus está te chamando para uma nova missão. Eu já disse aqui que eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade, se um dia chegar só eu e o zelador aqui na igreja, e todo mundo aqui for para um campo missionário, que todo mundo vá para trabalhar, ganhar, plantar igrejas, ganhar essa nação para Jesus. Deus não nos chama para ficar entre quatro paredes, Deus não nos chama para ser membro de igreja, Deus nos chama para ser discípulos, Deus nos chama para sermos homens e mulheres, pais de uma grande nação. Deus te chamou para fazer discípulos.
Aí você fica amarrado ali debaixo desse jugo pesado, desse homem, dessa mulher. Sai disso, se liberta, em nome de Jesus. Escute a voz do Senhor, escute a voz do seu Deus. Pastores podem errar, pastoras podem errar, apóstolos que são homens podem errar, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor continua nos guiando, continua nos falando. Tome coragem, mas primeiro entenda que é a voz de Deus. Se for a voz de Deus, se é Deus que está te conduzindo, você confirmou pela palavra, que em nome de Jesus, aprenda a fechar um ciclo, para iniciar um novo ciclo. Porque quando nós iniciamos um novo ciclo, em paz, sem deixar ali carregar as feridas do ciclo anterior, é muito melhor. É muito melhor. Para você que se encontra ferido, ao mudar de ciclo, iniciar um novo casamento talvez, ou mudar de igreja, dessa igreja que você só lhe faz chorar, você não tem paz nessa igreja, não tem paz nesse lugar. Provérbios capítulo de número 3, verso 5, diz assim, a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, verso de número 5, diz assim, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu vou ler mais uma vez. Leia comigo esse versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Parafraseando este versículo, com a história de Moisés e de Jacó, nós poderíamos dizer assim: quando os caminhos do homem são endireitados e agradam ao Senhor, Ele faz até os sogros ficarem em paz com Ele. Eu vou colocar a sogra, né? Porque a sogra geralmente é mais difícil. Então, quando os caminhos do homem ou da mulher agradam ao Senhor, Ele faz até os sogros, ou melhor, até as sogras ficarem em paz com Ele. Endireite o seu caminho. Agrada que o seu caminho, talvez você está tendo uma dificuldade com alguém no seu trabalho, uma dificuldade com alguém na sua igreja, uma dificuldade com alguém aí, com algum vizinho, com alguma situação. Primeiro, endireita a sua vida, conserte a sua vida, que a sua vida possa agradar ao Senhor. Pergunte a Deus: Deus, é alguma coisa realmente comigo? Que essa pessoa que está criando esse problema todo, realmente tem alguma coisa que eu preciso acertar? Se tem, acerte. Porque com certeza, endireitando o seu caminho, Deus providenciará que você encontre a paz com essa pessoa que está lhe roubando a paz. Amém? Gênesis capítulo 31, verso 24, mostra bem claramente isso. Quando Labão estava correndo atrás de Jacó, Gênesis 31, verso 24. Quando Labão estava correndo atrás de Jacó, de noite, veio Deus a Labão, o arameu, e em sonhos ele disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Sabe por quê? Porque a ida de Jacó de volta para sua casa era propósito de Deus. Se for propósito de Deus, esse novo caminho que você está tomando, essa nova direção que você está tomando, e você estiver em paz, você estiver correto diante de Deus, não tenha dúvida nenhuma, que o mesmo Deus que lhe apareceu, vai aparecer para essa pessoa, e vai direcioná-la, vai falar ao seu coração.
quando, conforme diz Provérbios 3:6, reconhecem todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele fará que você encontre a paz. Vamos avançar no nosso estudo, voltando lá em Êxodo capítulo 4, verso 19 e 20. Deus, Ele cuidará de ti, e tudo que você irá precisar para cumprir essa missão, Deus providenciará. Não tenha medo de fechar esta porta, quando Deus está abrindo uma nova porta. Tem gente que quando começa um novo caminho de Deus, tem gente que começa o novo caminho de Deus, fica com o pé lá, fica com o pé não dá para ver meu pé, né? Fica com um pedaço no caminho novo, e outro pedaço no caminho velho. Isso não vai ser bênção para você. Quando Deus começa algo novo na sua vida, tem que fechar o anterior, meu irmão. Não dá. É como no casamento. Você disse sim para essa jovem, você disse sim para esse rapaz. Tem que fechar a porta anterior. Tem que deixar as velhas amizades. Tem que deixar a vida de solteiro. Agora é uma nova vida. Se você tentar viver a nova vida com as coisas anteriores, vai ser um peso para você. Você não vai conseguir ter alegria, você não vai conseguir ser bem-sucedido nisso. Quantos casamentos falham nos primeiros meses, nos primeiros anos? Por quê? Porque o sujeito entrou pela porta do casamento, mas não fechou a porta do solteirismo, continua querendo viver uma vida de solteiro, continua ainda trocando mensagem com aquelas meninas, com aquela galera. Ei, essa porta se fechou, deixa fechada. Deus abriu algo novo para você, viva o novo de Deus, que com certeza, neste lugar, é o melhor lugar de se estar. Êxodo 4, verso 19 diz: disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Moisés, provavelmente quando saiu do Egito, saiu porque matou um egípcio, lembra disso? Moisés era um dos 10 mais procurados no Egito. E durante aquele período que provavelmente Deus falou para ele para voltar para o Egito, o que mais vinha à cabeça de Moisés provavelmente era: se eu voltar para o Egito, eles vão me matar. Mas Deus, Ele cuida de todos os detalhes. Deus cuida de tudo na sua vida, quando você está no centro da vontade do Senhor. Quando você está cumprindo a missão do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus cuida. Deus aqui trouxe a paz para Moisés, falando: Moisés, vá em paz, porque aqueles que te perseguem já morreram todos. Deus, conforme diz Provérbios capítulo 10, verso 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. O tempo e a maneira de Deus agir é sempre o melhor. Theodore Epp escreveu o seguinte: uma vez que o indivíduo esteja certo de que seja no centro do plano de Deus, e que Deus opera a sua vontade por meio dele, esse indivíduo se torna invencível. Você quer ser um homem e uma mulher invencível? Esteja no centro da vontade de Deus. Porque quando um homem e uma mulher está no centro da vontade de Deus, ele é um homem, uma mulher invencível. Eu penso assim, Moisés andando ali com a sua família, meus irmãos. Quando você sabe que está no centro da vontade dele, você se sente invencível. Mesmo que para muitos o lugar que você esteja vivendo em função de uma missão seja humilhante, mas com certeza este é o melhor lugar no mundo inteiro.
Quando você sabe que você está no centro da vontade de Deus, não pode palavra contrária te desviar, não pode seus inimigos tirar, roubar a sua felicidade, a sua alegria. Por mais que o lugar que você está seja um lugar talvez que aos olhos do mundo seja humilhante, quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu sou invencível. Conforme diz Paulo em Filipenses capítulo 4, verso de número 13, Paulo vai dizer assim, 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, quando eu estou na missão de Deus, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, eu sou invencível. Nada neste mundo pode me abater, pode me tirar do caminho do Senhor. Quando você está no caminho de Deus, no âmago, fazendo a vontade do Senhor, meus irmãos, aí Paulo vai escrever, tudo posso o quê? Olha, por quê? Filipenses capítulo 4, verso 11, digo isso não por pobreza, porque aprendi a viver contente, em qualquer situação. Verso de número 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você está no centro da vontade de Deus, você é invencível. É uma arte viver contente, sabendo que, conforme diz o verso de número 19, Filipenses 4,19, sabendo que em toda situação, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Veja só, ele diz necessidades, não desejos. Deus não tem compromisso com os seus desejos humanos, mas sim com as suas necessidades. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, Deus sempre supre as suas necessidades. Eu posso compartilhar com você algumas experiências que eu tive. No tempo que eu era missionário, eu ganhava menos de 2 salários mínimos. E nunca faltou uma fralda para os meus filhos, porque Deus sempre supriu as nossas necessidades. Mas também, meu irmão, tem uma coisa, a gente tem que progredir em fé. Você já progrediu assim na fé ultimamente? Confiando em Deus, dizendo, olha meu sogro, eu estou aqui 40 anos comendo na sua casa, estou 40 anos conduzindo aqui as suas ovelhas, tomando do leite, da lã, mas agora Deus está me chamando para uma nova missão. Deus está me chamando para voltar para o Egito. Você já deu um passo de fé nesses últimos 5 anos da sua vida? Você tem crescido na fé? Ou você tem se acostumado com a mesmice? Tem se acostumado ali com a sua vida gostosinha e nunca mais se lançou, nunca mais provou a sua fé? Deus, Ele vai honrar sua fé, se confiar em sua palavra nessa caminhada. Deus sempre honra a sua palavra. Deus sempre honra o seu compromisso. Deus é fiel. Nos 10 anos que eu estive como missionário, ganhando menos de 2 salários mínimos, Deus sempre supriu as nossas necessidades. Até um apartamento conseguimos comprar. Estávamos pagando na planta. Aí chegou o tempo de fazer o financiamento com a Caixa, pegar ali as chaves. Aí a financeira vira para mim e disse, olha Márcio, o financiamento custa tanto, mas por causa do seu salário, vai faltar ainda cerca de 10 mil reais.
Você acha que você consegue pagar esses 10 mil reais por fora? E aí a gente libera as chaves do seu apartamento. Eu com as chaves balançando na mão daquela mulher, eu falei, eu dou um jeito. Assinei ali 5 cheques de 2 mil reais quase, e na época eu ganhava 1.700 reais. Aí eu peguei a pasta com a documentação do apartamento, com a chave. Quando entrei no carro, fechei a porta, bateu a consciência e falei assim, e agora? O que eu acabei de fazer? Cheguei em casa, fui conversar com Thalita e disse, Thalita, aconteceu isso, mas eu sei como nós vamos fazer isso. Esse mês eu não vou devolver o dízimo. Aí Thalita vira para mim e diz assim, como assim? O dízimo não é meu, não é seu, é do Senhor. No dízimo nós não vamos mexer. Aí naquela mesma semana, eu viajei se estou enganado, foi para Belo Horizonte, e no meio do trajeto do caminho, eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor que pregava sobre Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Provai-me nisso. Aí o pregador frisando sobre isso, dizendo assim, quando é que você faz prova de Deus? Quando está tudo bem? Quando você está em abundância? É assim que você faz prova de Deus? Aí naquela hora, aquela palavra entrou no meu coração, como uma espada. E eu falei, perdoa-me, Deus. Perdoa, minha esposa está certa. Está certo, o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. Me perdoa. Quando eu voltei de Belo Horizonte, depois daquele final de semana de conferência, a construtora me chamou para me pegar a documentação que faltava. E quando ela me devolveu a documentação, me devolveu um cheque de quase R$1.000. Aí eu perguntei, que valor é esse aqui? Ela disse, foi um valor que nós cobramos a mais da documentação. Eu falei, obrigado, Senhor, o primeiro milagre aconteceu. No mês seguinte, alugamos o apartamento, 2 aluguéis adiantados, outro milagre aconteceu. No mês seguinte, os aluguéis, e graças a Deus, conseguimos honrar todos os nossos compromissos. Mas às vezes, irmãos, precisamos provar de Deus. Precisamos provar de Deus. Precisamos provar de Deus. Se Moisés descesse daquele monte e olhasse para tudo aquilo que ele tinha conquistado durante aqueles 40 anos, aquela vida calma, já tranquila, sossegada, mas Moisés provou de Deus. Moisés decidiu dar mais um passo de fé, confiar no Senhor. E nessa noite eu quero te perguntar, quais são os passos de fé que Deus está te chamando para você dar? Qual o caminho que Deus está te chamando? Qual que é a missão que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã? Os que permanecem na falsa segurança de Midian, jamais chegarão a experimentar o que Moisés experimentou naquela estrada sinuosa para o Egito. Eu fico imaginando Moisés, nesse trajeto, seu filho, sua esposa, Moisés carregando o jumentinho, falta ali ainda a figura do bordão, do cajado, mas eu fico imaginando, quando a gente pega e sai no caminho do Senhor, assim como o vento sopra, o Espírito Santo nos conduz, irmãos, que momento prazeroso, que momento agradável, é estar no centro da vontade de Deus. Nesse momento, por mais que as dificuldades possam surgir, por mais que os ventos contrários possam vir, nada pode nos roubar a alegria de estarmos no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus você é invencível. Muitos preferem ficar na acomodação, na falsa segurança de Midian,
em vez de prosseguir pela fé. Provérbios capítulo 1, verso 32 e 33 diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Fuja dessa falsa sensação de segurança. Você acha que esse relacionamento, essa vida, do jeito que você está levando, você entende que está fora da vontade de Deus, mas tem um prato de comida, tem uma acomodação. Deus tem coisa muito melhor para você. Deus tem uma missão para você cumprir aqui na terra. Moisés, ele levava aqui o bordão de Deus, aquele cajado. Interessante que no verso 2 do capítulo 4, era apenas um bordão. Agora se tornou o bordão de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós se dedicamos e nos colocamos a nossa vida à disposição de Deus, tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence agora ao nosso Deus. A nossa profissão, a nossa vocação, os nossos bens, o nosso empreendimento, agora tudo é do Senhor. Moisés estava saindo ali, aquela transição com o jumentinho, com a sua família para o Egito, conforme diz o verso 20. Encontramos uma família santa, viajando para serem instrumentos de Deus para libertar o povo hebreu da aflição para uma terra que mana leite e mel. Sabe aonde nós encontramos uma mesma família santa, que vai para o Egito, mas não apenas para libertar os hebreus? Lá no livro de Mateus, capítulo de número 2, verso de número 13, diz assim: tendo eles partido, e eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino em sua mão, foge para o Egito e permanece lá até que eu te visite, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispõe-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Alguns milhares de anos depois que Moisés faz esse trajeto para o Egito, José, Maria e Jesus também percorrem esse trajeto até o Egito. Mas ali não estava apenas o libertador de um povo, de uma nação, a quem Deus iria usar para libertar um povo, uma nação, da escravidão do Egito. Ali estava o seu Salvador, o meu Salvador, aquele que viria nos salvar, nos resgatar, para nos libertar do pecado, para nos libertar das garras de Satanás, para nos dar uma nova vida. Ali estava indo para o Egito aquele menino que iria ser o nosso libertador, o Emanuel, o Deus conosco. Assim como Moisés foi para o Egito para libertar o seu povo, o povo hebreu, Jesus de Nazaré foi até o Egito para voltar para ser o meu e o seu libertador. E se nessa noite você entregar a sua vida a Jesus Cristo, se nessa noite você abrir o seu coração, você também será salvo, você também será resgatado pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus voltou do Egito, viveu sem pecado, morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse viver uma nova vida. E nesta noite, é noite de você correr para lá, correr para Jesus. Eu quero orar pela sua vida, para que você tome coragem, para tomar as decisões que você precisa tomar, para que você possa dar esse passo de fé, de fechar esta porta e seguir pela porta que Deus está abrindo, uma porta de uma nova vida, uma vida com Deus.